Se você está começando a programar ou já é um programador, com certeza já ouviu falar da linguagem Java, né? Talvez você até tenha visto alguns memes ou ouvido falar mal dessa linguagem, mas a ideia desse vídeo é justamente desmistificar e a gente entender todo o poder que essa linguagem extremamente robusta tem para oferecer. O Java definitivamente é uma das linguagens mais populares e confiáveis no mercado, muito utilizado em sistemas bancários e sistemas embarcados, tá? Java então tem um mercado gigantesco e pode ser uma escolha muito estratégica para quem está começando na programação, sim. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo e também vou indicar alguns roadmaps, materiais de estudo para você começar hoje mesmo. Então bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou a Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Atequita Dev. Eu tô fazendo uma série de vídeos aqui no canal, tem uma playlist sobre linguagens de programação. Tô trazendo informação para quem tá dando os seus primeiros passos, entender aonde aplicar cada linguagem, né? Quais são as características, né? Para dar informação para que essa pessoa consiga escolher melhor ali, identificar quais tecnologias faz mais sentido ela aprender na sua carreira. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre Java, já que é uma linguagem que vocês me pediram há muito tempo, desde que eu fiz também o vídeo de C Sharp, né? Tem muita gente que falou, Carol, faz de Java também, fala de Java. E agora eu trouxe um vídeo específico para falar do nosso Javinha. Já senta o dedo no like e deixa aqui o comentário se você trabalha com Java ou tem interesse de trabalhar com Java, ou se trabalha com outra linguagem e queira que eu faça um vídeo também, deixa aqui nos comentários. O Java ocupa um espaço gigantesco na história da tecnologia, tá? É uma linguagem ali bem consolidada no mercado. E se a gente for olhar a última pesquisa do Stack Overflow Survey, que é a maior pesquisa feita em comunidade de tecnologia, né? O Java ele corresponde a uma popularidade de 30% na comunidade desenvolvedora, ou seja, ele tem uma comunidade gigantesca. O Java ele foi criado em 1995 pela Sun Microsystem, que hoje é parte da Oracle, né? E ele chega como uma linguagem moderna, orientada a objeto, que segue um princípio muito importante que é Write Once, Run Anywhere. É uma linguagem que conseguiu manter a sua relevância por mais de 2 décadas e só conseguiu fazer isso justamente porque tem evoluído constantemente. Aliás, se a gente for parar para pensar, né, Java foi criado em 1995, né? Python é mais antigo do que Java. E muitas pessoas não têm essa noção ali da timeline, mas na verdade não importa muito quando que a linguagem foi criada. O importante mesmo é como ela vem evoluindo e se adaptando às necessidades do mercado. Então já o primeiro ponto aqui, como Java é uma linguagem já consolidada, a gente já falou que tem mais de 2 décadas ali, tem muitos sistemas escritos em Java, então a demanda é gigantesca. Então quando você tem um cenário de ali um mercado sólido para aquela linguagem e também o panorama de que muitas pessoas, muitos iniciantes têm medo de aprender a linguagem, né, tem uma resistência em aprender Java, você tem um cenário perfeito, que é uma alta demanda e uma falta de profissionais entrando ali no mercado. É até curioso falar isso, né, porque é uma das únicas linguagens onde você vê ali treinamentos e capacitações que pagam para as pessoas aprenderem. Eu divulguei vários desses programas durante a pandemia, mas não só durante a pandemia. Recentemente também eu divulguei lá no meu Instagram alguns programas específicos para Java, justamente por isso, né? Muitas pessoas têm resistência de aprender essa tecnologia que é tão importante ali e que tem tanta demanda de mercado. Mas Carol, por que essa resistência em aprender a linguagem, né? Qual que é o problema da linguagem? Não é problema, mas a gente vai entender algumas características que podem contribuir para isso. Mas antes, vamos começar aqui do começo, né? Java é uma linguagem moderna, fortemente orientada a objetos, né? 100% orientada a objetos, ou seja, você vai organizar e estruturar seu código baseado em classes e objetos, né? E é uma linguagem, assim como eu disse, que foi criada para rodar em várias plataformas, né? Seguindo esse princípio de Write Once e Run Anywhere, ou seja, você escreve apenas um código e pode rodar esse código em diversas plataformas e hardwares também. Então ela veio para resolver um problema, para ser agnóstica à plataforma, e ela cumpre muito bem esse papel, e essa é uma das características que popularizou muito Java aí no mercado. Outro ponto importante, Java é uma linguagem de alto nível, ou seja, ela está muito mais próxima da linguagem humana do que da linguagem de máquina, assim como Python, Kotlin e outras linguagens que a gente vê por aí. É uma linguagem também fortemente tipada, ou seja, você precisa declarar explicitamente os tipos no seu programa, e é muito interessante, né, que por ser uma linguagem fortemente tipada e compilada, né, você consegue identificar esses erros prematuramente, o que eu acho que é um ponto muito favorável para iniciantes, porque é como se fosse aquela
linguagem que vai pegar na sua mão nesse sentido, né? Então os erros eles ficam mais explícitos e você consegue identificar isso durante o desenvolvimento, que para mim ajuda bastante no sentido de quem está aprendendo programação, não só a entender mais sobre tipagem e tal, mas para identificar esses erros de forma prematura. E é importante dizer que a tipagem no Java também é estática, então o tipo ele não muda ali durante a execução do programa. Aliás, tem um ponto que eu falei sobre Java ser 100% orientado a objeto, né? Tem muitos professores que gostam de ensinar programação orientada a objetos com Java, justamente por conta dessa característica. E aí que vem um dos ranços, né? Que muitas pessoas têm trauma de Java porque aprenderam o paradigma de orientação a objeto com a linguagem. Então, muitas vezes o problema não era a linguagem, é o paradigma que é difícil de aprender para muitas pessoas, né? É difícil entender ali o conceito, o fundamento por trás do paradigma, e a pessoa tomava ranço quando na verdade não era em si a tecnologia, mas o paradigma, né? Então, acho que esse é um dos motivos do hate que a gente vê por aí. Inclusive, tem um vídeo específico aqui no canal que eu gravei em conjunto com o Samuque, que a gente fala justamente sobre essa concepção da comunidade em Java, e a gente desmistifica muitas coisas nesse vídeo também. Agora, voltando a falar das características, o gerenciamento automático de memória também é uma característica muito forte no Java. Então, o Java, ele funciona com o conceito de garbage collector, né? O que isso faz? É um processo que ele vai rodando de tempos em tempos, é um mecanismo, na verdade, que ele roda de tempos em tempos, e ele vai desalocando da memória objetos que não tenham referência, que não estão sendo utilizados. Se a gente for traduzir o que significa garbage collector, né, coletor de lixo, é bem descritivo, né? Então é um mecanismo que vai rodar de tempo em tempo, coletando lixo de objetos que não estão sendo utilizados para liberar a memória e assim melhorar a performance da aplicação. Outra característica muito importante é o multithreading, né? Java tem suporte nativo ao multithreading, ou seja, ao processamento de tarefas simultâneas. Isso se torna muito interessante para aplicações que precisam executar ali processos concorrentes. E aí, hein? Já fez a sua lista de metas para 2025? Se evoluir como programador tá entre as suas metas, já aproveita o meu desconto exclusivo que te garante 15% de desconto na sua assinatura da Alura. Se você está se sentindo perdido e não sabe por onde começar nesse mercado, a Alura é a maior escola de tecnologia no Brasil. Lá você vai encontrar mais de 1.500 cursos nessa área, ou seja, independentemente da linguagem que você quer aprender ou qual carreira você quer seguir, na Alura você vai encontrar material de qualidade com aquela didática incrível e única que só a Alura tem. Se por acaso você está com medo de se sentir perdido com esse tanto de material, na Alura os cursos eles são organizados em informações que são verdadeiros roadmap passo a passo com tudo que você precisa estudar dentro daquela carreira de tecnologia que você escolheu. Ou seja, você tem toda essa orientação, sem contar a comunidade que é incrível. Eles estão sempre compartilhando lá planos de estudos para facilitar a sua vida. E não para por aí, hein? Tem a Alura também, que é a inteligência artificial da Alura, que é uma mão na roda para você tirar as suas dúvidas lá e ter um feedback instantâneo quando você estiver estudando. Então, que tal começar o ano com tudo? Já aproveita o link que eu vou deixar na descrição do vídeo no QR Code aqui da tela para você garantir 15% de desconto na sua assinatura da Alura. Agora falando um pouquinho de como que a linguagem comporta ali por trás dos panos, né? Afinal de contas, Java é uma linguagem compilada ou interpretada, né? Quando você escreve um código em Java, saiba que não é aquele código que a máquina entende em si. Aquele código é como você está se comunicando com a máquina, mas a máquina ela vai entender o código de máquina. E como que é feito esse processo entre o seu código que você escreve e o código que a máquina entende? Qual abordagem está sendo utilizada no Java? Interpretada ou compilada? O Java ele trabalha com uma abordagem que a gente chama de just in time, que vai unir o melhor dos mundos, né? O compilado e o interpretado. Eu vou explicar um pouquinho como funciona. Então você escreve o seu código em Java. Esse seu código ele vai ser compilado através do compilador Java, em que a gente chama de bytecode, que é uma representação intermediária ali, é um código intermediário. Esse código intermediário ele vai ter as instruções, mas ele não pode ser executado diretamente pela máquina, né? Para ele ser executado, ele precisa ser executado por uma máquina virtual. E aí que entra a JVM, que é a máquina virtual do Java, né? Essa máquina virtual basicamente vai pegar o seu código em bytecode e interpretar em linguagem de máquina para poder rodar ali na plataforma ou no hardware específico que você quer. É por isso que o Java ele é agnóstico à plataforma, porque a gente tem essa representação intermediária que é o bytecode, e aí independe o que está rodando ali na ponta. Você não precisa escrever códigos específicos, porque ele vai interpretar para os sistemas operacionais específicos. Então, com apenas um código
código você pode rodar em Windows, macOS e Linux, por exemplo. E com isso você tem a portabilidade garantida, que é o que a gente chama de Write Once e Run Anywhere, ou seja, o mesmo código você consegue rodar em diversos tipos de sistemas operacionais e hardwares. E é justamente por ter essa característica da portabilidade, orientação a objetos e suporte nativo à concorrência que Java é uma linguagem muito utilizada em sistemas distribuídos. O Spring Boot, por exemplo, é um framework muito popular para a construção de microserviços em Java. Com certeza, se você quiser estudar essa linguagem, esse tópico de microserviços vai com certeza estar no seu roadmap juntamente com mensageria, né, que é um design, um padrão de design que permite com que esses serviços se comuniquem de forma assíncrona. Mas a gente vai falar de roadmap mais pra frente. Agora vamos falar nos pontos aí, nas características que muitas pessoas não gostam na linguagem, né? A verbosidade. Então Java é uma linguagem que você precisa escrever mais código do que em outras linguagens para chegar no mesmo objetivo. Então é uma linguagem verbosa, um pouquinho mais burocrática nesse sentido. Mas apesar de você não ter um código conciso, né, quanto mais verboso também, mais descritivo é aquele código para o entendimento. Outro ponto que pega em Java é a curva de aprendizado. Não que seja uma linguagem difícil, mas como uma linguagem 100% orientada a objeto, muitas pessoas sentem essa dificuldade por conta do paradigma. Mas não só por conta do paradigma, tá? Java, ele vai precisar com que você entenda uma série de conceitos ali e fundamentos que são importantes para a linguagem. O que eu vejo, na verdade, como um ponto muito positivo, porque eu acho que quando a pessoa começa aprendendo Java, ela já vai estar preparada para aprender qualquer linguagem de programação. Você vai aprender bem a base, os fundamentos que são tão importantes. Outro ponto que era um problema maior e hoje nem tanto, que é o gargalo de memória, né? Então, o Java ele roda com a JVM, que pode ser um pouquinho pesada dependendo ali do dispositivo que você está rodando, né? Então, antigamente era um problema muito grande, né? Porque a gente não tinha hardwares ali tão potentes ali para o desenvolvimento. Então, o seu computador ele tinha que ser um pouquinho mais parrudo para você trabalhar com Java, com desenvolvimento Android, etc., do que com outras tecnologias. Hoje, cara, as coisas evoluíram muito e já não é um problema tão grande quando a gente fala de gargalo de memória. E o que é possível fazer com essa linguagem? O que é possível desenvolver com Java, tá? Java é muito utilizado no desenvolvimento mobile para desenvolvimento Android especificamente. É claro que hoje o Kotlin, ele já é um padrão. Que a ideia do Kotlin é justamente trazer o benefício da portabilidade, você ter uma linguagem que pode ser multiplataforma, mas trazer também essa sintaxe não tão verbosa, que é uma tendência dessas linguagens que surgiram depois, né? Então ele traz esse benefício. Só que a gente ainda tem muita aplicação Android escrita em Java. Então hoje quem trabalha com Android, ele obrigatoriamente, ele vai ter que aprender um pouquinho de Java, né? É muito utilizado ainda nesse meio. E até a compatibilidade entre Kotlin e Java faz com que muitas empresas não precisem refatorar a sua base de dados se elas quiserem trabalhar com Kotlin em features específicas. Outro nicho que Java é muito utilizado é em aplicações web, né? A gente tem framework como o Spring, que é muito utilizado para o desenvolvimento, né? Aliás, Java é uma linguagem muito utilizada para desenvolvimento back-end, tá, pessoal? Uma linguagem que reina nesse sentido, tem muitas oportunidades, principalmente quando a gente fala em sistemas bancários. E se a gente for olhar para o cenário aqui do Brasil, as empresas que mais contratam profissionais de tecnologia são os bancões, porque os bancões dão muito dinheiro aqui no Brasil. Então tem muita oportunidade, não só no Brasil, tá? No mundo todo tem muita oportunidade para Java, mas especificamente analisando o cenário local, é por isso que você vê muita vaga de Java, né? Muito utilizada em sistemas bancários. Java também é uma linguagem muito utilizada para criar aplicações corporativas, então é uma escolha muito natural das empresas por conta da sua segurança, da sua confiabilidade, da sua robustez nesse sentido, né? Então é muito utilizada em sistemas de gerenciamento e também em ferramentas de CRM. Eu tinha falado também no início do vídeo sobre sistemas embarcados, né? Então internet das coisas também é um segmento onde Java é muito utilizado, principalmente pela característica da linguagem de ter essa portabilidade, você escrever um código e ela poder rodar em diversos tipos de hardware. Java também pode ser utilizado para desenvolvimento desktop, apesar de que hoje não é tão comum mais utilizar Java para isso, mas também é possível utilizar Java para desenvolvimento desktop. E outro nicho que eu destacaria aqui seria desenvolvimento de jogos, apesar de quando você olha para o cenário ali de desenvolvimento, né, a gente tem outras linguagens que tem muito mais mercado, como C++ e C#. Mas, incrivelmente, é interessante até, Java é muito utilizado na questão educacional, né, na área acadêmica ali. Uma curiosidade bem interessante é que a primeira versão do Minecraft foi justamente escrito em Java. Mas assim, se a gente for pensar, mesmo que elas não sejam utilizadas aí nos jogos em si, para o desenvolvimento dos jogos em si, Java é uma linguagem muito utilizada, por exemplo, nos servidores, né, que a gente utiliza para os jogos que a gente joga online. Ou seja, tem muita demanda para essa linguagem. Vou destacar principalmente desenvolvimento back-end, que é onde tem
maior demanda para essa tecnologia. Então, se você é desenvolvedor back-end, com certeza Java é uma ótima linguagem para você considerar aprender aí e aumentar essas oportunidades aí que você pode encontrar no mercado. Então, pensando em tudo isso que a gente já falou, Java é uma linguagem muito interessante porque tem um ecossistema maduro, continua evoluindo, tem alta demanda de mercado, é uma linguagem extremamente popular, tem uma comunidade forte de desenvolvedora, também a alta demanda de mercado para a gente ter muitos sistemas já desenvolvidos em Java, né, e que estão sendo desenvolvidos em Java, então tem muita demanda e aplicação dessa tecnologia no mercado. E a versatilidade e portabilidade, o fato de você poder escrever um código e rodar em diversos sistemas operacionais e hardware, isso também é muito interessante. Agora, Carol, eu quero aprender Java, qual que é o roadmap de estudo? Eu vou dar algumas dicas de materiais para você começar hoje mesmo. O primeiro deles é um site que eu sempre recomendo aqui, que é o Roadmap SH. Lá você vai encontrar um roadmap específico para Java, para desenvolvedor back-end. É um roadmap bem interessante lá, onde você vai ter basicamente todos os tópicos que você precisa estudar ali no seu caminho de aprendizado para se tornar um desenvolvedor Java back-end. E aí, uma coisa bem interessante desse roadmap, né, é que ele já fornece alguns links de materiais de estudo. Esse roadmap ele tá em inglês, mas tem um bem interessante em português também, que é o Tech Guide SH da Alura. Então, a Alura tem um site de roadmaps gratuitos aí, onde você encontra esses mapas de estudo em português e lá também tem um mapa de estudo em Java, tá, galera? E o legal desse roadmap é que além de ser em português, ele também faz indicação de conteúdos para cada tópico que você acessa ali naquele roadmap. Além dos roadmaps que são bem importantes para você entender ali tudo que você precisa estudar, vou indicar um curso gratuito muito bacana da Loiane Gruner. Se você não conhece a Loiane, ela é referência no assunto, escreveu vários livros e ela tem um curso gratuito no YouTube com certificado, galera. Esse curso é só o ouro. Então, se você está começando agora, quer aprender Java, vai lá assistir o curso da Loiane no YouTube, porque é gratuito, com certificado e a didática dela é incrível. Eu também encontrei um vídeo bem interessante de um canal chamado Javanauta, né? Eles fizeram um roadmap atualizado de 2025, que eu vou recomendar e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu achei legal porque ela navega ali no roadmap e explica cada tópico ali do seu mapa de estudos. Agora tem outra recomendação que eu sempre falo aqui no canal, que é a edX, né? A edX é uma plataforma educacional que oferece cursos gratuitos em universidades renomadas, como por exemplo Harvard. E lá você também vai encontrar curso gratuito de Java. Resumindo aqui, a ideia do vídeo foi desmistificar, te apresentar um pouquinho das características da linguagem, né? E por que Java seria uma linguagem estratégica para quem está começando, não só por ensinar os fundamentos, que são muito importantes, né? Você ter essa base bem sólida que vai te ajudar a aprender qualquer linguagem de programação, mas pela oportunidade de mercado de ser uma linguagem que eu acredito que é a linguagem com a menor barreira de entrada de mercado na área de tecnologia. Se esse conteúdo te ajudou, já senta o dedo no like, deixa o comentário que é muito importante para mim. Mas agora eu quero saber de você. E aí, vai dar uma chance pro Java? Coloca aqui nos comentários. E assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E a dúvida que eu vou responder hoje é do White Mask. Ele fala o seguinte: uma dúvida rápida, vale a pena fazer bootcamps hoje em dia? Cara, bootcamp é uma metodologia muito interessante, é um método de ensino muito interessante, porque ele é muito intensivo, né? E ele é muito focado em prática, né? Focado em projetos. Então, o bootcamp, ele é estruturado para que você tenha experiência com projetos reais e ele é bem intensivo. Então, assim, tem que ter a disponibilidade ali para você participar de um bootcamp de fato, porque ele vai exigir essa disponibilidade de você. Vai ser muito mais intenso do que um curso normal. Você tem que entender isso, né? Mas com certeza, cara, eu acho que é uma ótima forma de você aprender, porque ele traz muito essa questão na prática, né? Você vai aprender fazendo. Então, para mim, assim, é uma metodologia bem interessante. Se você nunca experimentou essa experiência de bootcamp e tá em dúvida sobre investir ou não, existem bootcamps gratuitos na internet que você pode fazer e identificar se faz sentido para você ou não. Mas para mim, é uma metodologia que casa muito com a tecnologia, porque a tecnologia hoje, ela exige muito essa questão prática. Agora, se você não tem a disponibilidade para um bootcamp de fato, né, às vezes faz mais sentido estudar sob demanda, um curso ou uma plataforma que você pode acessar os conteúdos de forma mais flexível ali, que se adapte com a sua rotina. Muito obrigado pelo seu comentário, espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Agora, assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês maratonarem o Atequitaflix. Um desses conteúdos vai ser o vídeo que eu gravei sobre C#, que é uma linguagem que tem algumas similaridades com Java. Vai ser bem interessante você ver esse vídeo também, se você tiver em dúvida sobre qual linguagem escolher. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube e a gente se vê, no próximo vídeo. Até mais!